amanhã você pensa que vai esquecer. Não, amanhã a mágoa vai ser só maior e cada vez maior. Então, coloquemos em nossos corações que devemos, essa questão do amolar-se é para sermos melhores. Quando você afia, quando você amola uma ferramenta, é para que ela produza mais. E assim mesmo é o nosso matrimônio. À medida que a gente vai nos amolando, à medida que a gente vai nos afiando, o nosso matrimônio gera mais frutos. E nunca se esqueça, isso tudo através do diálogo e com muito amor. Eu estava olhando aqui no computador e tinha umas leituras bíblicas que relacionam com o tema que vocês estão falando. E lá em 1 Pedro fala assim: trate sua esposa com sabedoria, trate sua esposa com misericórdia, trate bem a sua esposa, perdoe a sua esposa, elogie a sua esposa, fale agradavelmente com ela e seja fiel a ela. Eu achei interessante com essa proximidade com o casal, a relação do casal. De fato, é isso que nós queremos transmitir. A partir do momento que nós aceitamos o convite de estar aqui, foi com o objetivo de testemunhar através da nossa história essa verdade, porque a gente só cresce através dessa aproximação com Deus. E toda vez que geralmente acontecer de você ficar chateado ou decepcionado com seu esposo, com sua esposa, olhe para ela e pede a graça de amar como Jesus ama. Porque eu tenho feito essa dinâmica, porque muitas vezes o nosso humano quer fugir desse contexto, né? De amar, de perdoar, de aceitar. E aí eu só peço assim: Jesus, dai-me a graça de amá-lo como o Senhor ama. Porque quando a gente ama com o amor de Cristo, a gente é capaz de conhecer o outro na entrelinha. E aí a coisa se abre ao diálogo e não à discussão. E é muito interessante essa passagem que você falou, porque isso é uma máxima. A partir do momento que você vai reconhecendo que a pessoa que está do seu lado, você é esposa, reconhecendo que essa pessoa que Deus escolheu para ser a sua outra metade é linda como Jesus diz que é, você vai tirando do seu coração essa verdade. O elogio brota com facilidade, o zelo brota com facilidade, e as coisas que você tende a fazer à sua esposa ou ao seu esposo, cada vez mais vai brotando em seu coração com naturalidade. Uma coisa importante que eu acredito que eu não posso deixar passar, eu sempre procuro, quando eu acompanho algum casal, eu sempre procuro dizer para ele ou para ela: aonde foram que vocês se perderam? Aonde foram que vocês deixaram morrer o brilho daquela essência de quando vocês se conheceram? Porque se a gente não dialoga, se a gente não poda as crises quando ela começa a acontecer, vai perdendo o brilho. É como uma planta. Se você não rega ela todo dia, e no casamento o que é regar? É você dialogar todos os dias. Tenha na sua casa um cantinho da disciplina, aprenda a conversar. Nós mulheres temos o hábito de ser gralhenta. A gente não fala, a gente é gralhenta. E homem não está pronto para isso. Então sempre aprenda o exercício da respiração. Respire fundo e diga: agora não é o momento. E depois fale com sabedoria, que o seu esposo te ouvirá. E o mesmo vale para você, esposo, que às vezes tem algum ensinamento a passar à sua esposa e às vezes vocês se calam, porque o homem não gosta de falar, não gosta de corrigir. Mas é importante que a gente ajude um ao outro mutuamente. E não só regar. De vez em quando a gente tem que cavar no pé da planta, jogar um adubo. É isso aí. Podar. Podar para dar frutos. Percebe-se que quando a parreira de uva só dá frutos quando você poda, cada lugar daquele que você poda sai um broto e dá um cacho de uva. E assim é em nossas vidas. Cada vez mais que a gente faz as podas que são necessárias, mas podas essas com amor, sempre com a docilidade que Jesus Cristo nos ensinou. E às vezes também não fugir dos problemas. Sem dúvida. Até ontem, no programa de ontem, a gente estava comentando com o Padre Divino sobre esses casais que começam a ter uma discussão e aí querem ter um relacionamento, às vezes em casas separadas,
que é se separar, continuarem juntos, mas separados. É verdade. E acaba não tendo essa interação de ser família, ser um casal, ser união. O Padre Divino pode falar alguma coisa a respeito sobre esse assunto? Diante desses assuntos que nós estamos tratando, eu tenho tratado muito esse assunto com alguns casais no confessionário, falando um pouco sobre a diferença de conversa para diálogo. Sabemos que o casal ele conversa muito sobre filho, casa, conta, trabalho, os problemas da vida, política, futebol, religião. Mas nem sempre um casal tira um momento para ele sentar e tirar um diálogo entre eles dois, de como que um está vivendo com o outro. Sabemos que errar um contra o outro no dia a dia é quase normal, porque muitos acabam agindo pelo impulso do momento e da situação. E sabemos que no casal ele não pode deixar coisinhas pequenas ficar mal resolvido, porque se deixa uma coisinha mal resolvida hoje, outra amanhã, outra depois, lá na frente vai virar um monte de coisas mal resolvidas e acaba explodindo em algo maior. Por isso que muitos casais acabam caindo na discussão, nas brigas, porque muitas vezes falta o diálogo, falta o sentar e partilhar. É porque nada, né, Padre Divino? Eu acho muito interessante isso que você está falando, que nada nasce no hoje. Problema nenhum no nosso casamento, gente, vai nascer no agora. São pequenas coisas que vão sendo amontoadas, jogadas para debaixo do tapete, que infelizmente nos faz chutar o pé da barraca e fazer a desgraça que faz no nosso casamento às vezes. E com sabedoria a gente precisa, nós mulheres, que somos a auxiliadora deixada neste mundo por Deus, e entenda bem o contexto da palavra auxiliadora. A auxiliadora é aquela que ajuda, que conduz, aquela que está à frente, vendo, auxiliando para que as coisas não saiam da divina ordem. Então, nós precisamos estar atentos a isso, porque a maioria dos casamentos que eu já vi acabar não acabam por grandes situações, sim por pequenas, mínimas situações que não foram resolvidas no dia a dia. Você não concorda com isso, Vina? As coisas acontecem desse jeito, as coisas vão somando, né? Porque um amor ele não se esfria de uma hora para outra, um casamento não se acaba de uma hora para outra. Tudo é um processo que foi se arrastando, arrastando, e chega um ponto que não tem como mais arrastar. E se arrastando por quê? Porque, infelizmente, não se tem coragem de colocar as cartas na mesa, bater as cartas na mesa, né? E sentar e ter uma conversa fraterna mesmo. E quando eu digo conversar, Padre Divino, eu sempre falo assim, nunca converse no momento que você está irritado. Nós, mulheres, precisamos adquirir esta sabedoria. Quando o homem acabou de chegar do trabalho, você já quer despejar um monte de coisas em cima. Então, eu acredito que é aí que cabe a nossa sabedoria. Acolha, porque de repente ele não teve um bom dia lá fora. É por isso que eu digo, quando o casal está em Deus, só de olhar para o meu marido, eu sei se o dia dele foi bom ou não. Aí, geralmente, ele não quer dizer se foi bom ou se não foi. Porque é do homem, né? O homem não fala igual a mulher, né? Mas você que tem uma experiência, principalmente a gente que está conectada com o Espírito Santo, a gente consegue ver isso no nosso marido. Sim. Eu nunca agi pelo impulso do momento, né? Porque muitas coisas a gente tem que buscar deixar, se eu preciso deixar passar aquele momento, deixa passar e depois chama para conversar de forma bem fraterna, de forma mais tranquila, repensado o assunto. O caso, ter tranquilidade, né, Padre? Porque quando age pelo impulso do momento, a gente sabe que a gente acaba falando coisas que não queria falar. Verdade. E acaba escutando também coisas que a gente não queria escutar naquele momento. Por isso que é importante não estar agindo muito pelo impulso do momento. E outra coisa importante que eu coloquei aqui para a gente refletir é sobre essa questão. Pare de julgar. Não vá conversar com o seu cônjuge já em julgamento. É porque você errou. Porque... Eu sempre gosto de trabalhar com o meu marido nessa questão do diálogo da seguinte forma. Vamos refletir juntos. E aí você traz a clareza daquela situação para ele. Porque quem precisa perceber a situação falha é eu ou ele. É por isso que é importante o diálogo de uma forma tranquila, porque se eu não reconhecer que eu naquele momento falhei ou que ele falhou,
vai ser um diálogo em vão, que não vai trazer o crescimento do casal. Porque o diálogo é diálogo. O diálogo não é acusação. Eu acho muito interessante quando às vezes a pessoa fala assim, mas eu converso demais com meu esposo, eu converso demais com a minha esposa. Mas é diálogo. Diálogo é trazer à clareza tudo aquilo que não está legal em nosso casamento, em nosso matrimônio, para que nós possamos cada vez mais ser um do outro. E a gente só é um do outro quando a gente verdadeiramente é da gente mesmo. Quando a gente... Aquela famosa frase, praticar o leste lerrar, cair para dentro da gente para descobrir aquilo que nos tira da graça de Deus e aquilo que nos tira do matrimônio santo. Sim, matrimônio santo. Às vezes tem muita gente hoje que fala de viver um matrimônio santo é impossível. Olha, nada nesta vida é impossível quando a gente tem um coração em Deus. Aqui no Santuário da Sagrada Família, depois que o Padre Rodrigo chegou aqui, eu tenho percebido muito isso. Essa questão de viver a santidade. Viver a santidade no casamento, ser um jovem santo e viver a santidade, ser um sacerdote santo, viver a santidade. A santidade é sim possível a nós que estamos neste ano de 2020. Às vezes a gente pensa na santidade é para as pessoas que viveram lá atrás. Não, hoje é possível ser santo. 10 horas e 22 minutos, nós estamos aqui no programa Por uma Família Melhor, direto do Santuário Sagrada Família, Muito bem. falando sobre Muito o bem. tema casal. Lá, E agora, 10 horas e 22 minutos, vamos tocar uma música especial, principalmente para aquelas pessoas que estão escutando a gente na fazenda. Mandar um abraço já para todos aqueles que nos acompanham do ambiente rural. Vamos com o Padre Zezinho, Cantiga de Matrimônio.